Essa mulher passou alguns dias em Cuba e o que ela viu ali é simplesmente impressionante. Nosso último dia aqui em Cuba e achamos aqui uma feira de rua, ó. Aqui, ó, tem cabeça de porco. E é assim, tá? Não tem refrigerador, ó. É assim, é isso aqui, tá? Se passarem mal, eu não sei. Ou talvez estejam acostumados. Pois é, gente, a minha jornada em Cuba chegou ao fim. Mas antes de finalizar essa minha saga, eu preciso falar algumas curiosidades sobre esse país que, sem dúvida, foi o mais chocante que eu já visitei. Nossa, mas por que tá acontecendo toda essa situação com Cuba? O que passa aqui? Socialismo. Olha, essa história é antiga. Isso já faz muito tempo. Pois é, gente, como todo mundo sabe, Cuba já passou por diversos conflitos. Essa perturbação vem de muitos anos. Mas foi só em 1959 que oficialmente aconteceu a Revolução Cubana, liderada aí pelos principais revolucionários que tu já deve ter ouvido falar, o Fidel Castro, Che Guevara. Até aí. Isso me dá um medo, galera, porque 1959 a 2025 é muitos anos. Imagine se isso acontece como um país igual o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. E tudo normal, um monte de homem brigando por um terreno, socorro. Daí, em 1961, Fidel Castro declara publicamente que Cuba é um país socialista. Daí também teve aí uma aproximação de Cuba com a União Soviética, viraram bestas. Daí, nessa confusão, os Estados Unidos decidiram iniciar restrições comerciais com Cuba, também conhecido como embargo, what the hell? Então, desde lá, Cuba parece literalmente que parou no tempo. Os Ela deu a entender que é culpa dos Estados Unidos, só que não é bem assim, né? carros, os prédios, a falta de tecnologia e coisas básicas. Falta muita coisa pra população, incluindo luz, água, alimentação. Mas se tu é turista, não se preocupa, tu vai ter acesso a tudo. Olha, mas por acaso se tu vier pra Cuba e ver um carrão de luxo igual esse, ou é um carro de alguém do governo, ou é do governo. Diferente do Brasil, que existe uma grande desigualdade, Cuba já tem igualdade. Todo mundo no mesmo nível, todo mundo na miséria. Tirando os líderes do país. Tá vendo? É isso que esses governos socialistas e comunistas querem. Todo mundo no mesmo nível. Só eles no topo. Eu não posso negar que Cuba é um país extremamente seguro, com médicos e profissionais excelentes, só não tem remédio. E uma coisa que talvez vocês não sabiam é que o salário mais alto de um médico é de $60. Já o salário de um cidadão, em média, $15. Dá pra comprar aí umas 2 bandejas de ombro. Mas lembrando também que a comida é racionada. Ué, mas por que eles não reclamam? Estão sempre sorrindo. Sabe aquela frase, tem que rir pra não chorar? É mais ou menos isso. Imagina um país que tu não pode expressar a tua opinião, tu não pode discordar, só aceitar, senão vai em cana. Isso te lembra alguma coisa? Você não pode discordar, a sua opinião se torna crime. Essa, de fato, não foi a minha viagem mais cara, mas foi sem dúvida mais marcante. Cuba tem sim o seu lado bom, as pessoas maravilhosas, a cultura, as praias. Tadinho, normalmente as pessoas de um país muito pobre, eles são maravilhosos. O problema é o país em si. Afinal, estamos no Caribe. Mas, sem dúvidas, eu saio desse país com mais empatia e consciência de classe. Porque essas pessoas talvez nunca terão uma chance de mudar de vida. Olha esse comentário, galera. Talvez essas pessoas nunca terão a chance de mudar de vida por causa de quem? Por causa do governo que ali está implantado, o socialismo e o comunismo. E é isso que querem pro nosso país. E, infelizmente, não é de agora que esses governos de esquerda vêm tentando fazer isso. Dá uma olhada nessa informação que o